Boa noite, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vou atualizar vocês aqui que está ocorrendo aí no mercado, né? Vamos lá começar pelos índices, então. Bom, nosso DI, né, pegou aqui o primeiro alvo, o segundo, está fazendo pullback aqui nessa região, tá? Inclusive ele configurou um setup de continuação. Se ele conseguir romper acima desse segundo alvo aqui, do 14,21, ele indica continuação para ir buscar os próximos alvos. Inclusive a gente pode fazer a projeção dessa estrutura aqui, tá? Então vamos lá. Então tá aqui, se ele conseguir, olha que interessante, se ele conseguir passar aqui para cima do 14,21, a gente tem a confluência aqui de primeiro alvo, né, com o segundo alvo, o último alvo aqui próximo. Então essa região aqui, se ele conseguir passar desse segundo alvo, é praticamente um buraco negro, tá, galera? Vamos ficar aí de olho. Bom, agora vamos olhar o nosso índice financeiro. Índice financeiro, ele fez pullback, né, tá tentando quebrar a estrutura aqui, mas foi defendida no dia de hoje. Muito cuidado aí, tá, galera? A gente tem que observar para ver se ele vai conseguir romper de fato e quebrar a estrutura, ou eles vão fazer uma defesa aqui, né, para dar continuidade ao movimento de baixo. Ficar muito atento aí com essa possibilidade. Nosso Ibovespa. Bom, o Ibovespa ele já conseguiu romper de fato essa região. Vou limpar um pouco aqui, né, essa derivinha aqui, né. Enfim, ele conseguiu romper aqui essa estrutura. Está indo ali buscar o nosso primeiro alvo, 187.596,57, tá? Vamos ver aí no decorrer da semana se ele consegue ir lá buscar o nosso primeiro alvo, ou se ele faz pullback aqui na região rompida para aí sim dar continuidade, né? Seria muito mais interessante se ele fizesse esse pullbackzinho. Bom, já que a gente já olhou os índices, vamos olhar agora as ações. Bom, essa aqui eu estou analisando só mais o semanal dela, né? Então, o problema aqui no Profit. Mas enfim, vamos olhar o diário. Bom, caiu, fez pullback aqui nessa região, né, nas médias. Se encontra numa região de armadilha, a Braskem. Se ele perder o fundo aqui, a gente projeta alvos e vamos ter ali o nosso primeiro alvo em R$ 8,75, tá? Mas para isso ele tem que romper essa mínima, né? Ele pode fazer fundo duplo, enfim, região de armadilha, ficar esperto. Por isso que a gente tinha que olhar pelo semanal, mas o meu profit, sei lá, deu algum probleminha. Amanhã ele atualiza e eu mostro para vocês. Bom, vamos olhar agora a Taesa. Taesa nada a se fazer, né? Tem que esperar romper essa região, querendo falhar o rompimento desse fundo. Vamos olhar os bancos. Bom, o Itaú, galera. Itaú testando também essa máxima aqui, junto com a média, tá? Ficar de olho aí para ver se ele consegue romper de fato e dar continuidade ao movimento, ou se ele vai segurar nessa região, né, e vir um movimento de ignição de baixa, né, para dar continuidade a esse movimento. Né, as ações e o índice financeiro estão em um momento bem decisivo aí. Vamos ficar bem esperto com isso. Vamos olhar o Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil também parecendo apenas um pullbackzinho aqui para dar continuação, né? Não tem muito o que se fazer por enquanto. Aqui a gente até poderia forçar demais a barra aqui, né? Com um pequeno pivôzinho, né? Mas ele está contra as médias, então a gente eu não vou considerar, né? Está na região de armadilha. Eu só vou considerar se ele fizer algum movimento alinhado aqui com as médias. Né? Por enquanto, ainda a estrutura é do movimento de baixa no diário, no curto prazo. Vamos olhar nossa Petrobras. Bom, a Petrobras, galera, ela está dando continuidade ali ao movimento que eu mostrei para vocês, né? Conseguiu ali buscar o nosso último alvo, né? Continua subindo, mas a gente percebe que o volume já começa a diminuir um pouco, tá? Então, muito cuidado aí com isso, porque aqui, né? Como a gente já está muito esticado, né? Tocou últimos alvos, enfim, ela pode estar querendo armar um topinho duplo, né? Mas para isso, para armar o topo duplo, é preciso romper esse fundo, enfim, né?
por enquanto a tendência é de alta, e ficar de olho nisso aqui, né? Se ele romper essa máxima, a gente projeta para cima. Vamos olhar agora a nossa Vale. Vale a mesma coisa, galera, a tendência de baixa aqui, né? Projetei essa estrutura, pegou primeiro, segundo alvo aqui, segurou nessa região, fazendo pullback aqui nas médias, ainda não tem muito o que se fazer, tá? Enquanto não romper essa região, ele não quebra essa estrutura de baixa, né? A gente ainda continua com o movimento de baixa para nossa Vale, tá? Agora vamos olhar essa ação aqui, MOTV3, tá? Que foi pedido aí nos comentários. Então vamos lá. Olhando aqui primeiro o semanal, tá? O semanal até tá interessante, mas para isso ele precisa fechar do jeito que tá, porque ele veio, testou o fundo e aqui ocorreu uma defesa, né? Como vocês podem ver, tá configurando um possível 1, 2, 3 de continuação, né? Mas para isso a gente precisa esperar ainda a semana fechar, tá bom? Vamos olhar aqui o diário. Bom, o diário a gente já começa a observar um possível fundinho duplo, aqui com a estrutura sendo quebrada, né? Ó, fundo aqui, né? Defendeu e a gente pode inclusive projetar essa estrutura para cima. Vamos lá. Então tá, a gente tem o primeiro alvo aqui dessa estrutura aqui, ó, é isso que eu estou projetando. Como ele rompeu e confirmou, então ele está indicando que ele tem grandes chances de ir para o nosso 16,21, tá? Vamos ver então aí se ele dá continuidade para ir buscar o nosso primeiro alvo após a falha do fundo do semanal, tá? Pelo diário. E temos o segundo alvo e inclusive o último alvo aqui em 17,39, né? Mas para isso a gente precisa esperar ver se ele consegue ali buscar o nosso 16,21. Vamos olhar o nosso 60 minutos. Ó, 60 minutos fez um movimento interessante aqui se a gente observar. Ele faz um topo, um fundo, né? Um possível pivôzinho. Aqui ele está querendo romper essa máxima, né? Na real, ele fez o rompimento dela junto com a média de 200, junto com o VWAP, enfim, se segurou aqui. Aqui, inclusive, ele configurou um setup de continuação. Se amanhã ele abrir acima do nosso 15,81, tá? Ele indica que ele tem grande chance de dar continuidade. E vamos fazer a projeção dessas duas estruturas, ó, dessa maior dos 60 minutos, certo? A gente tem esse primeiro alvo em 16,10 e vamos projetar essa estrutura aqui menor do gráfico também de 60 minutos. Então temos o nosso primeiro alvo em 15,92, segundo em 15,98 e o último alvo em confluência com o primeiro alvo da estrutura maior, tá? Mas para isso ele precisa romper o nosso 15,81. Vai ficar de olho aí nessa ação no decorrer do dia e da semana. Mas muito cuidado, né? Região de armadilha, ele pode vir aqui falhar, vir um candle agressivar, né? Mas tudo indica, né, pelo que a gente está vendo, o semanal está querendo falhar. O fundo não falhou ainda, né? Ele testou, enfim. A gente já viu que no diário ele quebrou a estrutura, né? Fez o rompimento. Vamos olhar o OBV para ver se está entrando fluxo financeiro. Ainda não entrou um fluxo financeiro. Ó, o OBV ele não confirma esse rompimento do diário, tá bom? Se vocês forem observar, isso aqui é um pouco perigoso. Seria bem interessante se o OBV estivesse, né, continuando aqui o movimento. Vamos olhar o IFR se a gente acha alguma divergência aqui de fundos. Nenhuma divergência de fundo no IFR. Bom, é isso, tá? Tomar muito cuidado. Temos alvos do diário projetado. Seria muito mais interessante se o OBV tivesse confirmando o movimento também, né? Mas está aí, é observar aqui se amanhã nos 60 minutos ele rompe e fica acima dessa região, indicando que ele tem grandes chances de ir ali buscar os próximos alvos, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico, tá bom? Foi só uma atualização rapidinha e queria trazer essa ação aí que foi pedida.
Uma boa semana a todos e até a próxima.